Estamos voltando. Vamos lá. Veja o pessoal entrando. Tivemos um problema. Opa, que ótimo, vocês voltaram. Que bom que vocês voltaram. Agora sim, Ana. Conseguimos, resolvemos os problemas técnicos e agora estamos voltando. Ao vivo tem dessas coisas, né? Aê! Conseguimos! Que bom, finalmente. Seu áudio tá baixo, Ana. Ah, peraí. E agora? Melhorou um pouquinho. Eu vou colocar o fone então para ver. Acho que talvez seja Tá. melhor. Veja aí se melhora. Tá todo mundo voltando, tá? Obrigada, gente, pela compreensão. Vamos lá. Vamos começar. E Boa agora? noite, meu povo, novamente. Né? Vamos começar tudo de novo. Boa noite. Elis, Thaís, Bruna, Nanda. Deixa eu me ver aqui, porque se. Vamos lá, minha gente. Vamos começar. Bem, depois dos problemas técnicos resolvidos, vamos lá, né? É bom que temos mais uns minutos. Ficaremos até mais um pouquinho. Gente, nossa live de hoje vai falar sobre infertilidade e adoção. Né? O que, que a gente precisa saber antes de entrar no processo. Ana, quando você estava tentando entrar, a gente já tinha algumas perguntas, eu não sei se a pessoa voltou, né? Vamos ver se ela aparece de novo, mas eu anotei. Eu vou deixar a Ana se apresentar, tá? Eu já me apresentei no outro que deu problema, mas eu vou falar só um pouquinho. Eu sou psicóloga, sou de Salvador, trabalho com adoção desde 2012 e criei esse Insta como um espaço de informação, porque eu acredito que informação desmistifica preconceitos e é, desmistifica os mitos, né? É mito, tira os mitos, os preconceitos. Então, eu acredito que quanto mais informações as pessoas tenham, menos preconceitos elas vão ter com a adoção, tá? E a gente quer dar essas informações para que as adoções sejam cada vez mais bem-sucedidas. Ana, tem gente dizendo que tá baixo, mas tá dando para ouvir. Ok, vamos lá. Agora tá ouvindo? Tá baixo, mas eu acredito que tá todo mundo ouvindo. Gente, fala se estão ouvindo, se tá tudo ok, se nosso áudio, nosso vídeo tá tudo ok. Vão avisando aí, tá? Se você puder colocar o máximo, Ana, no seu volume, seria ótimo. E agora? Tá? A mesma coisa, mas vamos lá. Ana, se apresente, diga o que que você faz, tá? Diga o que que você faz, o que que você trabalha, e a gente vai começar nosso papo. Tá joia, então. Boa noite, pessoal. Desculpa aí pelo o imprevisto, como a Aline falou, né? Ao vivo tem dessas coisas, né? Mas, enfim, eu me chamo Ana Carla, sou psicóloga, né? Atuo em Salvador na área da parentalidade e da perinatalidade, mais especificamente com tentantes, né? Que são mulheres que estão tentando engravidar. Então, recebi esse convite de Aline, né, para a gente estar aqui hoje falando um pouco sobre essa interface aí entre a infertilidade e a adoção e o que é que a gente precisa refletir, né, antes de tomar a decisão da adoção. Me ouviram direitinho? Acho que sim, Ana. Acho que tá tudo ok. O pessoal tá dando um legalzinho aqui, tá ouvindo, tá dando para ouvir, tá tudo ok. Então vamos seguir. Pronto. Fale Como pra você gente um pouquinho sobre o seu trabalho e os aspectos psicológicos que a gente pode ter o advento da infertilidade, com as tentativas fracassadas. Às vezes a gente não tem um diagnóstico fechado da infertilidade, mas essas tentativas trazem, né, uma situação, uns aspectos psicológicos, e tem uns aspectos psicológicos que acabam interferindo mais ainda, né, na continuação dessas tentativas. Conte mais para a gente sobre isso. pronto, então.
nesse contexto, né, do trabalho com as tentantes, a infertilidade é uma temática muito presente e recorrente, né, nas rodas de conversa. Então, assim, só para a gente contextualizar um pouco, aqui a gente está falando de infertilidade. Quando a gente fala de infertilidade, a gente está falando da dificuldade de se reproduzir, da dificuldade de engravidar, né? E para se caracterizar a infertilidade, esse casal ele precisa estar tentando engravidar pelo menos 12 meses, né? E sem concepção, sem ter ocorrido nenhuma gestação, né? Então, fechou 12 meses com tentativas, né, sem uso de nenhum método contraceptivo e não gerou nenhuma concepção, então daí vai se investigar, né, o que é que está acontecendo. Então, pode ter alguma causa fisiológica, né, que pode estar dificultando esse processo, ou não, pode não ter nenhuma causa fisiológica, nenhum diagnóstico fisiológico, né? E aí é que entra a questão também do psicológico, do emocional, e muitas vezes as duas coisas juntas também, né? Acontece muito. Então, dito isso, a gente parte aí para refletir um pouco sobre todas as nuances, né? Que esse diagnóstico da infertilidade traz, especialmente repercussões na vida do casal, né? Porque, primeiramente, há o diagnóstico de quando 12 meses não conseguiu engravidar. Olha-se logo para quem? Para a mulher, né? Então, vamos revirar essa mulher do avesso, vamos fazer aí uma série de exames, muitas vezes invasivos, dolorosos, constrangedores, né? E aí, eliminando a possibilidade da fertilidade estar com a mulher que vai investigar o homem, né? E então, só nesse tempo aí já gera uma crise, né, no casal, no sentido de que já é aquela coisa assim, de um olhar para o outro, será que é comigo, será com você, né? E aí vai investigar, tá comigo, tá tudo bem, ou não, né? Vamos investigar o outro, bora ver o que está acontecendo aqui. E aí pode ocorrer assim, um distanciamento, um desentendimento, acontecer porque essa coisa de você assumir que você não é capaz de reproduzir é muito duro, né? É muito doloroso. E então, e especialmente porque assim, quando a gente fala de reprodução humana, a fertilidade ela é o símbolo da reprodução humana, né? Então, se a gente for compreender no contexto social, acaba que pode interferir também na sexualidade do casal, tanto do homem quanto da mulher, né? Então, parte-se para essa investigação, enfim, pode ser de ambos os lados, pode ser por parte do homem ou por parte da mulher, e aí gera o sentimento de ambivalência. Surge esse sentimento de ambivalência, porque ao mesmo tempo que há uma ruptura com a questão do corpo saudável, né? Eu ser mulher e ter um corpo capaz de reproduzir, há uma ruptura com isso, né? Nossa, eu não posso, ou não estou conseguindo agora, né? Enfim. E você. Aí vem o luto, né? Porque querendo ou não, é uma perda. Em verdade, a mulher, o casal, o tentante, se a gente for parar para analisar, ele tem no mínimo 12 ciclos, 12 lutos, né? Anuais. Porque é um luto para cada mês, quando a menstruação chega, né? Que simboliza aí que você, significa aí que não houve a concepção, né? É saúde, ok, mas é uma frustração também, né? Porque não houve a concepção ainda nesse mês. Então, nesses 12 meses aí, vão se vivendo 12 lutos simbólicos, né? Nesse aspecto, nesse sentido. E também que é um luto que não é reconhecido pela sociedade. É um luto não legitimado, né? Não à toa que dificilmente você vai ouvir uma mulher falando, eu tô tentando engravidar, olha, amiga, tô tentando. Não, ela se reclusa, né? Ela se fecha ali no ambiente dela, no mundo dela, muitas vezes do casal mesmo, né? Até no sentido de manter uma privacidade, uma certa privacidade também, se preservar, né? Porque a cobrança social é muito grande, né? E cruel muitas vezes. Então, ao mesmo tempo que ela vive aí essa angústia, essa ansiedade, a frustração, porque ela não conseguiu ainda engravidar,
tem também a esperança, né? Porque a infertilidade não é necessariamente uma sentença de que você não vai conseguir engravidar, né? Pode acontecer, existem tratamentos, né? E aí só após várias possibilidades de tratamentos e só após sem sucesso, né? Sem êxito, é que pode se pensar numa avaliação, num diagnóstico de esterilidade. Aí já é um outro contexto. Mas em se falando de infertilidade, é algo que tem tratamento e que pode ser reversível e essa mulher vir, né, esse casal vir a realizar o sonho da maternidade, né? Que é também o sonho de continuidade, né? A transgeracionalidade, de você dar continuidade à sua família, aos valores, né? Tudo isso. Isso. Tem gente aqui já dizendo, Ana, que concordando com você, que verdade, fiz milhões de exames, a Su tá dizendo, ela fez milhões de exames invasivos e que derruba muito a mulher. Quinha tá dizendo que a infertilidade é muito dolorida na alma, né? A Mara, Braid, da Mara, tá dizendo que é muito doloroso. A Bruna tá dizendo aqui pra gente que ela teve uma gravidez tubária e um aborto espontâneo, né? E que dói muito na alma. E que é mesmo dar um sentimento de incapacidade. Além desse diagnóstico de infertilidade, Ana, queria que você falasse também dessa questão das perdas, Sim. né? Porque às vezes a pessoa não é infértil, mas ela perde, né? Tem várias perdas, ela passa por várias perdas. Então, como é que os aspectos psicológicos da infertilidade são os mesmos que sentem na perda? Como é que funciona? Sim, são, como é que eu posso dizer? Eu diria que são nuances diferentes, né? Porque é diferente de uma mulher que nem sequer conseguiu gerar, nem sequer conseguiu conceber, da mulher que consegue gerar, mas não segura, né? Ela perde. Então, assim, perde o que é que ela perde? Ela perde um filho mesmo, né? Porque é um filho já gerado no coração, no desejo, né? Antes de qualquer coisa. Então, quando ela vem a sofrer um aborto, uma perda, um neonato, qualquer que seja, ela perde ali a esperança da realização, né, da família, de se concretizar a sua família, aquela família idealizada, seja de ampliar a família, né? E gera esse sentimento de frustração e de incapacidade, porque você gera, você concebe, mas você não consegue levar a termo, né? Então, e aí? Uhum. Gerar, mas e por que que não vai adiante? O que é que acontece? O que é que, né? Então, isso também gera muito desgaste físico e emocional, porque a mulher também, quando acontece a perda, é submetida, né, muitas vezes a procedimentos médicos, né, curetagem e tudo mais, para poder Uhum. qualquer resquício, né, que possa ficar no seu corpo. Isso. A Brenda está dizendo aqui que é realmente muito luto, que é um luto muito solitário. A Docica Bolo está dizendo. Ô, Chau, bem-vindo. Olha, Bruna diz que falar no assunto já dói. Ô, Kali, bem-vinda. Ó, gente, Kim tá dizendo que bom encontrar pessoas que entendem o que passo há 8 anos. Que alívio. Que bom, Kim, é que a gente está conseguindo transmitir para você. E Su também diz que passa isso há 8 anos, Bruna há 5. Gente, que ótimo, John. Meu caso é igual, gravidez tubária, 2 esterilizações. O pessoal tá falando sobre, né, para estar dizendo que ela se sente menos mulher, né? Tem esse sentimento, né? sentimento, essa é uma outra questão. Por quê? Porque a maternidade é como se ela viesse um filho, na verdade, né? É como se ela Uhum. viesse a validar o tornar-se mulher. Eu me torno mulher a partir do momento que eu me torno mãe, né? Que eu gero um filho, que eu gero uma criança. Então acontece muito isso, sim. E aí E isso entra muito nesse mito, né? isso é uma cobrança social, porque tem aquela mulher que ela não deseja ter filho e ela é mulher e tá tudo bem, né? Uhum. É isso. E tem, como você falou no início, esse desejo de continuidade, né? Como se a gente só pudesse dar continuidade à nossa vida através de um filho biológico. Isso, E esse exatamente. sentimento deixa, né, faz com que. E ainda tem
a cobrança social, né? A cobrança social sobre você parece que tem um papel a cumprir. Se você casa, você é obrigada a ter filhos, né? Para poder dar continuidade, para poder significar que você é bom pai ou boa mãe, enfim. Isso. Deixa eu ver se E tem uma mais coisa perguntas aqui. que você Pode pensa dizer. assim, diante dessa cobrança social, que tipo, se você é adolescente, você só se torna adulto a partir do momento que você puder trabalhar e se manter e pagar suas contas, aí você é adulto, né? Ok. Aí, ok, se tornou adulto, então, e aí, já tá namorando, já vai casar, noivou, casou, e aí cadê o filho? E aí vem uma série de cobranças e expectativas de outros, né? Que nós somos cobradas a responder, né? E aí a gente responde se Uhum. quiser. Certo. Ou, diga, Carlinha. Eu gostaria de trazer também, Aline, sobre como cada um, o homem e como a mulher, vivencia também o diagnóstico de infertilidade, né? Na sua singularidade. Cada um vivencia, Isso. porque também são cobrados de lugares diferentes, né? Então, Uhum. assim, o homem mexe muito com a virilidade, né? Com a masculinidade. Embora não tenha nada a ver com potência sexual, com nada disso, não tem nada a ver. Mas fere, porque o homem que não consegue gerar um filho, dar um filho para a mulher, né? Ele perante ao social, ele não é homem suficiente para, Uhum. né? Então, ele Uhum. ainda tem que lidar com isso, com essa cobrança em torno da sua virilidade e da sua masculinidade. Quando vem esse filho, Sim. vem abaixar essa virilidade, né? É a concretização da virilidade, da sua virilidade e da sua potência, né? Uhum. Mulher tem essa coisa que já trouxeram aí, né? Do tornar-se mulher, né? E a mulher precisa do homem, claro, mas é a mulher quem gera, né? A mulher quem carrega Sim. ali os meses e tudo mais. Então tem Entendi. uma certa, entre aspas, superioridade em relação ao homem nesse sentido, né? Que ela é a mulher quem gera, ainda é assim, né? E também essa confirmação mesmo da identidade, da feminilidade, né? Uhum. Essa tornar-se mulher a partir do momento em que você gera um filho e que você é mãe. E assim, Ana, as pessoas nessa situação, na situação de infertilidade, nessas tentativas, nessas perdas, né? O que que você sugere para que essas pessoas elaborem esse luto, né? Quais são as fases que elas passam e o que é que elas precisam fazer para elaborar isso? Certo. Teve alguém até que falou aí, né? Ah, eu não gosto nem de falar disso, né? Não gosto nem de Isso. falar. E assim, falar é fundamental. A gente precisa falar sobre isso, né? A gente tem uma coisa de que assim, a gente evita a todo custo falar daquilo que dói na gente, né? Daquilo que é doloroso, daquilo que machuca. Mas se bem soubéssemos, o que nós precisamos mesmo é falar sobre isso, né? Falar é Uhum. que nos permite reelaborar e ressignificar essa dor, né? Tem um trechinho de uma musiquinha, de uma música da Baiana System que eu acho que é perfeita. Fala é maneira de cura, quem fala confirma o poder da palavra. O segredo é esse aí. Você buscar suportes, né? Suporte profissional adequado para que você possa passar por esse período, Uhum. né? Da perda, da maneira mais adequada para que você possa dar o próximo passo. Seja continuar tentando, seja continuar tentando ter um outro filho de forma natural, né? Um filho biológico, ou seja, para partir para uma Uhum. adoção, que é algo muito consciente, né? Também. Você tem que ter consciência daquela escolha que você está fazendo para a sua vida, seja no filho biológico, seja com filho adotivo, a mesma perspectiva. Isso. Você falando como a alternativa, né? Porque se confirmando a infertilidade, se confirmando a esterilidade, enfim, se você tem dois caminhos, né? Ou você aceita a sua vida sem filhos, ou você parte Sim, para a adoção, né? Um dos mitos da adoção é principalmente esse, que acham que todas as pessoas que adotam
são inférteis. Mas, na verdade, não é bem isso. Existe, sim, um grande número de pessoas que adotam que são inférteis, mas tem pessoas férteis que também adotam, né? E isso mostra justamente que ser pai e ser mãe não tem nada a ver com biológico, Não. né? Não tem nada a ver com biológico. Desejo de ser, né? São Encosta mais o conscientes. microfone, Ana. Tá baixo. Tá ouvindo? Tô, diga. Sim, Não, sim. tem muito mais a ver com o que a gente falou um pouquinho lá atrás, né? A questão do desejo, né? E da Uhum, função de se exercer uma função de ser pai e de ser mãe. E aí, exato. Aline, eu trabalho muito nas rodas com as tentantes, porque eu penso muito nessa questão de você conscientizar acerca também da maternidade, né? E aí eu Uhum, faço a pergunta, para quem você quer ter um filho, né? E aí, assim, parece uma pergunta tosca, né? Louca. Para quem eu quero ter é, um filho? É. Mas essa pergunta ela vai no sentido de provocar, de levantar uma reflexão, de você se perguntar, é para atender a essa demanda social da família, né? Meu pai e minha mãe que estão me isso. cobrando a qualquer custo, né? Você tem que se perguntar, enfim, podem ser infinitas possibilidades, mas precisa se questionar, se perguntar sobre isso, né? Se permitir refletir sobre isso, né? Então, guardem aí essa perguntinha aí para vocês, viu? Para quem você quer ter um filho, né? Reflitam Isso. muito, não precisam me responder, mas Isso eu pergunto muito também quando a gente fala da motivação, né? Por que você quer se tornar mãe e pai, é a mesma né? coisa. Por quê? É a mesma coisa. Por quê? Então, assim, eu falo, tem muita relação, você fala aí da infertilidade e tal, e tem uma relação, né? A sociedade acha que algumas pessoas, né, preconceito, acham que pais que não são pais biológicos são menos pais que os outros, né? E eles usam, muitos usam os adjetivos adotivo, família adotiva para sempre, como se aquilo fosse, a pessoa fosse carregar aquilo para sempre, né? Só que tem que se entender que bom e mal pai e mãe não tem nada a ver com biológico, e paternidade vai muito além de laço de sangue, né? Vai muito além, vai além tem a ver com laços afetivos e que muitas vezes pessoas que geram biologicamente aqueles filhos não conseguem criar esses laços. Eu ia falar justamente sobre isso, ia tocar justamente nesse ponto. Nem toda mulher que tem a capacidade de gerar um filho vai amar esse filho, vai querer ter esse filho, né? Uhum. E não tem a ver com isso, não tem a ver com sangue, né? E tem a ver com o Sim. amor, o desejo do coração e a que esse filho vem atender, né? Qual é o espaço Uhum. que esse filho vai preencher na vida dessa mulher, na vida desse homem, na vida do casal, na vida da família, né? Porque ele tem um papel, tem uma função aí. Qual é essa função que ele vem? Exatamente. Eu acho que essa é a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente, né? Quem tá no processo sem ser infértil ou não, e quem tá entrando pela infertilidade, que assim, para que eu quero ter um filho, né? Eu quero ter um filho para mostrar para a sociedade que eu posso gerar, ou quero ter um filho para exercer essa parentalidade, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, Uhum. né? Essa eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa deixar. A segunda, eu entendo, a gente conversando aqui, que é essa questão de saber que laço biológico não é garantia de afetividade, Isso, né? exatamente. Laço biológico não é garantia de afetividade e não tem relação nenhuma com ser bom ou mal pais, Isso, isso mesmo. né? E aí, Deixa eu ver se temos mais aqui. A adoção é um ato de amor consciente, com certeza, Bruna. Bem consciente. E é o que a gente trabalha aqui para poder fazer. Nós decidimos não tentar mais de forma biológica, Fabiane está dizendo. Se a decisão, Fábio, precisa estar bem calma em você, tipo, acomodada. Se essa decisão foi tomada e ela está acomodada, ótimo. isso, Eu posso ter filhos, mas sempre quis adotar também, Ana. Eu bacana. busco na adoção meu filho, mas não minha cura.
acho que precisamos dessa consciência. Bruna falou uma coisa super interessante, que é uma reflexão que a gente trouxe aqui também. Ana falou dos lutos, né? Que cada mês é um luto. E, na verdade, o diagnóstico de infertilidade, ele traz um luto a ser elaborado, né? E esse luto precisa ser elaborado. Precisa ser elaborado porque se esse luto não for bem trabalhado, corre o risco dessa adoção colocar na criança uma expectativa de uma cura ou de tapar algum buraco que não foi fechado anteriormente. E isso é muito perigoso para pode caminhar para uma adoção mal sucedida, porque a gente transfere para essa criança uma responsabilidade que ela não tem, que ela não precisa ter. Né? Ela não pode chegar na família. Nenhuma criança, seja ela por via biológica ou por via adotiva, ela não pode chegar numa família com uma função, uma carga, tendo que resolver algum problema. Né? E quando a gente não elabora esse luto e deixa essa ferida, essa criança pode chegar com uma função que ela nem sabe que ela tem que cumprir. Isso é uma responsabilidade muito grande para a criança, né? Porque ela tem que responder às expectativas que foram geradas em torno dela e que nem sabe, né? Nem tem noção. E aí, me pegando até esse gancho aí do que você falou, não tem problema algum na mulher, no casal, em que tentou por todas as vias, possibilidades, né, naturais de se gerar um filho, não conseguiu, e pensar em adotar. Não é essa a questão, né? Até mesmo porque adotar é o segundo passo, né? É a ideia mais factível após essa validação mesmo da infertilidade. Isso. É importante deixar claro que adotar porque não pode ter não é um motivo ilegítimo. De jeito nenhum. Não tem motivação ilegítima. O que a gente quer dizer é que isso precisa estar bem trabalhado, para que não seja um entrave no meio do caminho. Precisa elaborar esse luto aí da infertilidade, né, para poder dar o próximo passo, que é pensar no processo de adoção, né, entrar no processo de adoção. Isso. Essa criança não venha, como você falou, com essa carregada dessa expectativa de preencher uma falta, né, um vazio, né, e essa criança não pode vir com essa carga, né, para vir ocupar, sei lá, de um filho morto, né, para ocupar, preencher o espaço que a infertilidade não permitiu que fosse preenchido, né? Não se trata disso, não pode ser dessa forma. E tem uma questão, Ana, já que a gente está falando de luto, o luto tem fases, né? A gente tem as fases do luto, de qualquer luto, né? E assim, como são as fases desse luto na infertilidade, né? Quais os riscos que correm em cada fase? O que você pode dizer para a gente? Pronto. Então, o primeiro deles, a primeira delas é a negação, né? É negar esse diagnóstico, né? E isso acontece de diversas maneiras. Pode acontecer, eu acompanho mulheres que se negam mesmo a falar disso, a pensar em outras possibilidades, né? E pensar em outras maneiras de lidar com essa questão, né? Não aceitam mesmo de forma alguma. A segunda delas é o isolamento, né? Tende-se a se isolar, até mesmo porque para ninguém ficar perguntando, né? Não quero falar sobre isso, uma amiga sabe que eu estou tentando, ou então já estou casada há tanto tempo, está acontecendo isso aqui, eu não quero falar sobre isso, então eu me isolo, né? Da família, dos amigos, há esse isolamento social. Vem uma culpa, né? Acompanhada de uma depressão por, nossa, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu castiguei ou machuquei o meu corpo de modo que eu não fui capaz de gerar? E isso também acontece muito uma consequência, uma sequela em mulheres que já sofreram aborto, fizeram aborto provocado, né? Há algum tempo lá atrás, provocou um aborto, hoje está tentando engravidar e passa por esse processo de infertilidade, nessa dificuldade de engravidar. E aí aparece isso aí como uma culpa também, né? Será que é por isso que eu estou sendo castigada, então eu não vou conseguir?
passar por isso, né? Até que se chegue ao processo de aceitação, né? E aí, e assim, a gente estava falando da dor e agora eu lembrei do que eu queria falar sobre isso. Por mais doloroso que seja, a gente precisa falar sobre isso, né? Para que a gente possa justamente elaborar e chegar nessa fase de aceitação e dar o próximo passo, o passo seguinte. Não é fácil, não é assim, né? Carreirinha, passei por um, passei por outro, não, até mesmo porque eles podem se entrelaçar aí, né? Podem se encontrar em algum momento, até numa fase de transição de um para outro. Sentida para que você possa elaborá-la, né? Se você Isso. nega, recusa a falar sobre isso, não é solução. Pode parecer, né, que está tudo bem, mas lá na frente você vai ser cobrada por isso, né? Porque você está ali. Exato. E eu agora aqui uma analogia, deixa eu fazer rapidinho aqui, Aline, que é, por exemplo, quando você cai, machuca, faz um raladinho assim na pele, né? Você pega você joga o mecholate, vai arder. Arde, e aí você vai fazendo o curativo todo dia, cada dia vai ardendo menos, né? Cada dia vai doendo menos. Até que pode até ser que fique uma cicatriz ali, mas a dor já não vai ser mais a mesma, né? Sim. E aí, e aí você pode seguir. E é importante quando você fala dessas fases do luto, porque quando um casal chega para mim com um diagnóstico de infertilidade, fazer um pré-adoção, eu sempre falo da fase se eles acabaram de perder e estão querendo entrar com o processo, eu geralmente não aconselho, porque a fase de negação é a fase que é mais perigosa para você entrar com o processo, porque você está ali, você está negando que você tem aquilo e você quer entrar com o processo para dar continuidade como se nada tivesse acontecido, né? E o que que acontece muitas vezes quando entra no processo e acontece uma adoção nesse meio sem ter passado pelas outras fases, né? Estando na negação e na não aceitação dessa infertilidade, você tende a quando quem adota bebê, por exemplo, né? Tende na revelação ter muita dificuldade. Porque o que acontece? Quando você vai contar, ou você esconde da criança que ela foi adotada, porque você quer, até você mesmo quer acreditar que ela nasceu de você, né? Então você não quer falar disso. Ou você, quando tem que revelar, ou foi revelado por alguém, né? Que é o mais perigoso ainda, você revisita essa infertilidade de tal modo que dói. Que dói e Exatamente. vai doer mais do que o que doeu antes. Inclusive, esse comportamento, essa postura, pode ser justamente um indício de que essa infertilidade ainda não está bem resolvida, né? Esse luto Exatamente. pela infertilidade ainda não foi elaborado. Uhum. E esse filho pode chegar para ocupar um lugar, né, de reposição de um outro que não veio, ou de um outro que veio e não vingou. Veio e partiu, exatamente. Isso. E aí a gente corre o risco, tem uma frase que, assim, as pessoas dizem muito, mas a gente tem que prestar bem atenção quando ela é dita, que não, ele é como se fosse meu filho. Como se fosse. Se fosse. Então ele não é. Não Porque é. é como se fosse, né? O filho que eu teria, ele é como se fosse o meu filho, né? E a gente precisa prestar muita atenção nisso, né? Nessas coisas que a gente diz, parece que passa despercebido, mas se a gente for olhar literalmente o que está sendo dito, existe uma negação ali dentro, né? Tem aqui, Fábio, deixa eu ver algumas coisas para ler. Fábio, tá dizendo do curso. A Docica está dizendo que ela fez terapia para parar as arestas da esterectomia e que agora está doida para aumentar o ótimo. Isso é um caminho que é o caminho que tem que ser seguido, né? A gente precisa se curar dessa dor que a gente está tendo, a gente precisa viver essa dor, né? A gente precisa viver essa dor para que ela fortaleça a gente até a seguir, né? O pessoal está concordando aqui com você, verdade. A gente Tem precisa gente no vencer. início da gestação invisível, diga, Ana.
a gente precisa pensar que adotar um filho não é a solução para a infertilidade. Você adota um filho, mas você continua infértil. Uma coisa é uma coisa, Sim, outra é outra isso, coisa. boa colocação. Ficou baixo, não ouvi. Não é isso. Então você não pode fazer essa correlação, né? Então, às vezes é isso que é como se esse filho viesse para tamponar mesmo essa falta, Isso, esse... exatamente. Você quer, e com essa questão de você não falar e você querer colocar um filho no lugar da sua, né? Um filho, adotar uma criança para colocar no lugar da sua infertilização, tipo, tampar, é você esconder o fracasso, né, da esterilidade. É como se fosse assim, olha, eu não posso dizer para ninguém que eu não pude ter filhos biologicamente, então eu vou colocar isso no lugar e tá tudo certo, ninguém fala nisso, tá velado, né? Ninguém precisa falar para ninguém que ele veio por outro meio. Todo mundo vai acreditar que é meu e eu mostro para a sociedade que eu sou capaz de ter um filho. E aí a gente precisa pensar também em dois aspectos que me ocorreram aqui agora, que é a questão do como é que essa criança se desenvolve. Não fica prejudicado o desenvolvimento dessa criança Sim, sim, sim. desse com esses pais, né? De que ele está Como no é que esse suporte vínculo vai ser construído? constrói esse vínculo, né? Será que é um Tá vínculo bem de só baixo. oi agora, né? Como é que fica o desenvolvimento dessa criança no estabelecimento desse vínculo com esses pais, né? Desse Sim, lugar onde ele está. exatamente. E o quanto que isso também repercute nos casos de devolução de crianças, né? Sim, muito. E isso é importante a gente falar. Na verdade, isso é uma live inteira falando disso, mas dos motivos, sim. Eu já, nesses tempos de trabalho com adoção, eu já presenciei uma criança que foi devolvida porque a justificativa da mãe, né, da pessoa que estava com a guarda, eu não posso dizer que mãe, porque mãe é uma atitude, né, não é simplesmente você tá com o filho na mão e você virou mãe. E a justificativa dela era que aquela menina que ela estava devolvendo não era a filha dela que morreu. E realmente não era. E nem ia Ah, ser. Nunca ia ser. que bom que ela chegou a essa conclusão, mas a questão é que quando e como que ela chegou a essa conclusão, né? Porque aí ela já Exato. envolveu a vida, é uma criança que já sofreu um abandono lá atrás, é complicado. É muito Muito complicado. complicado. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Su está dizendo que sempre teve o sonho de adotar, mas que ainda não desistiu de engravidar. Sim, Su, é uma coisa que você falou, me lembra uma coisa muito importante. Quando as pessoas estão nesse diagnóstico de infertilização, ou que ainda não é a esterilidade, né? Então, ainda tem chance de engravidar, a gente sempre pergunta: e se no meio do processo você engravidar, você vai desistir? E acontece, viu? E Isso. acontece. Acontece. Isso é para a gente, a gente precisa trabalhar essa decisão da adoção muito bem por esse motivo. Porque assim, se eu pegar eu entrei no processo para tamponar essa infertilização, essa infertilidade, e aí eu engravido no meio do processo, que acontece muito, porque tem, às vezes a infertilidade está no psíquico, né? Não está no biológico. E aí, quando você entra num processo, é como se você tivesse, relaxei, porque agora eu vou ter um filho, e realmente você libera, Pronto. né, essas amarras. Eu quero pegar esse gancho aí do que você falou, porque é muito interessante isso. No grupo, né, na roda de conversa com as tentantes que eu trabalho, acontece muito isso, né? A questão da infertilidade, como você falou, psicológica, né? Muito Isso. interessante. Sim. É quando você de certa forma, se desliga. Não é você abandonar o seu desejo, você se desvirtuar do seu foco. Não, não se trata disso. Se trata talvez de você perceber que existe um mundo lá fora, que existe vida para além disso. Porque existem muitas mulheres que ficam muito focadas nessa questão de engravidar e se fecham no mundo, né? Então, assim, eu vou dar o exemplo, ano passado, de mulheres que engravidaram, já vinham há algum tempo, um ano, uns 6 meses tentando engravidar, e nessa tensão, né? Aquela tentativa, coito programado, e embora que agora é a hora, é o período fértil, a temperatura, tudo direitinho, e nada de conseguir engravidar. Por circunstâncias diversas.
Por exemplo, foi o adoecimento do pai, o pai foi acometido por uma doença grave, então ela precisou se dedicar a acompanhar esse pai, né, nas consultas, tratamento e tudo mais. E foi uma coisa assim, Uhum, quando ele se recuperou da doença, terminou o tratamento, ela descobriu que estava grávida. Ou seja, já nesse processo aí de acompanhamento do pai, ela já havia engravidado e descobriu pouco tempo depois. Já estava caminhando aí para, acho que 8 semanas, se eu não me engano. Uma outra falou assim: olha, eu preciso me desligar, eu vou viajar, eu vou para o interior, vou passear, vou ver minha família, vou relaxar um pouco, vou. Enfim. E aí fez isso, voltou, pouco tempo depois também engravidou, né? Tudo isso aí em momentos diferentes, claro. Mas o que eu quero uhum, dizer precisam mesmo se desligar em algum momento, né? O significante que elas usam, desligar. E aí eu volto a dizer, não é desligar no sentido de você abandonar o seu sonho, de você abandonar o seu desejo, mas é de você continuar ali fazendo o que você tem que fazer, né? E vá viver sua vida. Vá cuidar de outras coisas, vá se uhum. cuidar, né? Vá, sei lá, se amar, vá namorar porque você está com vontade de namorar o seu marido, o seu parceiro, e não porque você tem que ir namorar porque aquele dia, aquela hora, né, para você fazer isso. Então, é muito recorrente e acontece muito isso. E não tem, se tiver 2 semanas, tem muito que eu escutei um relato desse, Aline, de uma mulher que já vinha há muito tempo tentando engravidar, não conseguia, entrou no processo de adoção. Quando ela, aí tem o tempo, né, o processo de adoção, quando ela pegou a criança veio para as mãos dela, para os braços dela, pouquíssimo tempo depois ela descobriu que estava grávida. Pouquíssimo tempo Isso. depois. Assim, não, a gente, sobre isso, eu já pesquisei, não conheço, não tem nada científico que fale sobre isso. Mas a minha experiência, né, nesse trabalho, me diz que desligar, relaxar é importante sim. Claro, Exato. que tem pessoas que são inconvenientes, né? Fala assim, menina, relaxa aí que daqui a pouco você é engravida, né? Sei lá, não é bem assim, né? Isso, inclusive, soa muito ofensivo, né? Aí também já é uma outra live, porque essa é uma das questões também que as Muito. tentantes... Você falou uma coisa, a gente entrou nesse assunto de engravidar no meio do processo, ou engravidar quando a criança está lá, e a gente precisa lembrar que a criança precisa de um preparo para receber porque assim, o vínculo pode ainda não estar bem construído, e essa criança ainda está naquela questão de que ela pode ser abandonada de novo. Então, é preciso um acompanhamento aí dessa relação, é preciso um trabalho, muitas vezes, né, com mãe, com filho, com a família inteira, para que essa criança não se sinta abandonada no nascimento desse filho, né? Porque o vínculo dela pode não estar muito forte ainda. E aí ela pode entrar na questão de, olha, eles vão ter um filho e agora eles vão me devolver, né? Eu não sou mais necessário aqui. E até como é que Então, a fica gente precisa... o Diga. olhar dessa mãe, desse pai, né? Diante de uma situação como essa, né? Porque ela vai Uhum. adotar, porque ela não conseguiu gerar, ela adota. Adotou, aconteceu, né? Conseguiu gerar. E aí, como é que fica esse olhar, né? Como é que Isso. fica essa formação desse vínculo aí com as duas crianças, é claro, né? Tem gente aqui falando, no curso eles alertam, Fábio está também esperando, preparando também para não aceitação da criança. Quinha se identificou com os lutos que você falou, ela disse que se afastou das amigas quando engravidou, né? Uhum. Bruna está dizendo que estamos habilitados, mas não fizemos o curso. Sim, Bruna, tem algumas comarcas que não tem curso. Infelizmente, não tem. Infelizmente, quando não queremos tocar no assunto, fiz Glau. Glau está dizendo isso, vou chamar de Glau. Infelizmente, quando não queremos tocar no assunto, é onde parece que todos ficam perguntando. Se soubessem como, se soubessem como nós sentimos, como nos sentimos, não perguntariam tanto. Às vezes eu acho, eu não sei se a Ana concorda, é, que às vezes é a gente que dá muita importância para a pergunta, quando aquilo está incomodando a gente. Você Né? E às falou vezes não é que a pessoa pergunta tanto, ela perguntaria em qualquer situação. Mas por estar isso, doendo, a gente se incomoda com a pergunta, exatamente. não é? E aí, tá com o dedinho machucado, que a gente bate em tudo quanto é canto, né? Isso.
Então, é bem assim que acontece também, né? E às vezes eu costumo muito falar com as meninas na roda, que assim, às vezes a pessoa é só sem noção mesmo. Não é que seja maldosa, que tenha maldade, que queira perguntar para ferir, para machucar. Só que, como isso ainda não está muito sensível, ou ainda não está Hum. bem trabalhado dentro da gente, claro que vai doer. Claro que vai machucar. Claro que a gente vai sentir como se aquela pessoa estivesse ali colocando o dedinho na ferida, né? Uhum, Então, uhum. uma E, questão e cada vez machuca mais a nossa ferida, né? Exatamente. Porque se não tivesse doendo, a gente nem ligaria se tivesse alguém batendo, porque não ia magoar, magoar, né? exatamente. Ó, Quinha tá dizendo que já sentiu tudo isso das fases do luto. Maiana chegou atrasada, mas chegou. Maiana disse que lida diariamente com casais hétero, homo e por produção independente. E diz que a frustração do beta negativo é imenso, que é o que a gente falou no início, né? A gente falou, Mai, da questão dos lutos mensais. Isso. Estou habilitada, fiz uma visita a uma criança, já quase terminando o processo, foi proibida por causa de um erro da equipe técnica e não deram nenhum retorno para mim. Vivi, eu não sei que erro foi esse, depois você explica melhor. Quero uma live falando sobre como contar para o filho que ele é adotado. Pode deixar, Su, faço isso para você. Fábio está dizendo que o luto dela está super resolvido. Ótimo, Fábio. Se isso está bem resolvido e você siga no seu processo tranquilamente. Tem gente, Giovana dizendo que sofreu 4 abortos e hoje está entrando, entendo o porquê e sofreu, mas não sofre mais. Ótimo. Quinha, pergunta. Depois de ter passado todas as fases do luto, mesmo assim essas fases podem voltar? Porque penso que a vida inteira vou lembrar que passei por isso. Acredito que não com a mesma intensidade. O que você acha, Ana? Se volta, eu talvez não tenha sido trabalhado adequadamente, né? Uhum, uhum. É como a gente estava falando, assim, que não é que você vai esquecer, porque não tem um botãozinho ali de e acabou. Não se trata disso. Se trata de Sim, você se sentir restabelecida, vamos dizer assim, para você poder seguir adiante, né? Não se lembra sim. sei lá, você viu a analogia que eu fiz do raladinho, né? Quando a gente vai cada dia colocando, né, o mercholate, cada dia vai ardendo menos, ardendo menos, ardendo menos, até que fica só a cicatriz ali, né? Você vai ver, você vai Isso. lembrar, olha, foi naquele dia que eu caí, me ralei, me machuquei e tal. Tá ali, mas essa dor pode doer, mas essa dor já não vai ser mais a mesma, né? Se você passou Uhum. por fase e voltou, então eu acho que provavelmente não passou, né? Então, provavelmente vai passando pelo ciclo e a cada vez que passa, eu vou curando mais um pouco, eu vou curando mais um pouco até a gente se Porque sentir. Porque assim, não é que a gente vai esquecer, não a tem gente não como. esquece, mas aquela dor vai amenizando, né? Não é que eu vou esquecer que um dia eu não pude ter filhos. Não, não é isso, né? A Docica está dizendo que ela tem uma filha biológica e o sentimento de luto é o mesmo, ela está na fase de culpa ainda. Isso é natural, porque é como se ela não te bastasse, né? Eu acho que pelo que você relatou, o sentimento parece esse. Mas isso é uma elaboração também, né? É uma elaboração desse luto do segundo filho que você não pode ter, né? Bruna acredita que já superou o luto e mesmo assim ela vai tentar fertilização. Maiana está dizendo, Carla fala sobre tentantes que fizeram com óvulos doados e demoraram para fazer essa decisão. Existe também uma negação? É uma pergunta, Mai? Eu acho que é. Ui, Eu não entendi. Ana? Peraí que a Ana travou aqui, gente. Eu tô aqui. A internet. Ana, você travou. Tá me ouvindo? Voltou? Pronto, voltou. Sim. Peraí que tem... Gente, subiu tudo aqui. Tanta pergunta tem aqui que eu já passei um monte. Sim, embora tenha uma filha biológica, pronto, chegou. A hora do casar, a hora casal sem preparação devolver a criança. Sim, exatamente, Ana. Quando a gente adota sem preparação, a gente corre o risco.
corre esse risco, né? De devolver a criança, querer devolver. Motivação bem definida, né? É. Gente, tem muita pergunta aqui. Vamos tentar responder aqui, que a gente tem mais poucos minutos. Vamos concentrar nas perguntas para a gente responder. Meu sonho sempre foi adotar. Já me perguntaram isso no meio do processo. Se você engravidar, eu respondi, eu terei 2 filhos. Ótimo, Gislaine. Cadê aqui? Pronto. É porque tem gente que respondeu aquela questão de Quinha que falou que ela tem o mesmo sentimento e tal, e que aí alguém respondeu, então o luto não está trabalhado, que foi o que a gente falou, né? O luto não está trabalhado ainda. E tem que estar trabalhando. Depois vem outra maneira de enxergar o mesmo luto. Exatamente o que a gente está falando. A gente, né, Bruna fala, né, concorda que não esquece jamais e que o caso dela foram 2 e que hoje ela se sente bem mais preparada para a vida. E que a dor vai amenizando, mas que nunca se esquece. É isso mesmo, Bruna. Então, a gente passa, a gente já vai finalizando aqui a nossa live com as perguntas de vocês. Essa foi a última, foi. Então, Aninha, vamos deixar, né, relembrar, repassar o que a gente colocou aqui, do que as pessoas precisam, né, estar atentas antes de entrar no processo de adoção, quando vem de um caso de infertilidade. A gente falou que precisa entender que os laços biológicos, eles não são garantia de afetividade, né, na parentalidade. Esse luto precisa estar bem resolvido para que essa criança não chegue com uma responsabilidade de cumprir um papel que não é dela, né? Falamos mais de quê? É dessa questão da consciência mesmo, né? Tanto do desejo, do processo de adoção, quanto da motivação, né? Do que de fato leva você a escolher se essa adoção vem como uma forma factível de realização, né? Isso. Né? E aí você poder dar um caminho, um prosseguimento adequado, né? Nesse processo, tanto do luto, pela infertilidade, pela perda de filho, né? Quanto dessa entrada, dessa trajetória aí, desse trajeto no processo de adoção. Porque imagina que para um filho biológico a gente já idealiza 1001 coisas, né? Tem gente que eu, com 15 anos, eu já tinha o nome da minha filha. Já mudei de ideia. Até bem pouco tempo já tinha definido qual seria o nome da minha filha. Então, assim, eu quero já tem o nome dela e tal. Você já tem 1000 planos, você nem gerou ainda, nem concebeu, você já tem 1000 planos. Então, imagina as expectativas que vão também para essa criança que vai ser adotada, diante de todo esse processo anterior aí que você passou, né? E como é que você vai receber essa criança? O que é que você vai passar para ela? Como é que você vai formar esse vínculo com essa criança? Se você está lá, né, enlutada por essa infertilidade ou pela perda do filho. Isso. Outra coisa que eu coloco é sobre a conscientização, né, desse processo de adoção, que é o que eu falo sempre, né? E eu botei alguns pontos assim. Então, a pessoa tá bem aberta para entender que significado é esse de paternidade, de maternidade que ela tem, né? O que significa ser mãe e ser pai para eles? Porque para muita gente é gerar, é ter uma barriga, então, assim, precisa estar muito bem resolvido isso, né? Quais as expectativas que esse casal, essa pessoa vai ter em relação a esse filho, né? Eu estou entrando num processo de adoção, depois de um processo de diagnóstico de infertilidade, de esterilidade, então, qual é a minha expectativa, né? O que é que eu espero desse filho? Ele é para uma realização procriativa, para eu dizer que eu continuei, né? Para eu dizer que eu tive. Ele é para solucionar problemas conjugais, porque a infertilidade pode trazer muitos problemas, né? A culpa é sua, a culpa é minha, enfim. Evitar a discriminação social. Eu preciso ter esse filho para que as pessoas saibam que eu posso exercer esse papel, que eu tenho capacidade de exercer esse papel, né? Ele vai substituir um filho que eu perdi, né? Essa, como eu falei, né? A questão da devolução. Essa é doída,
para todo mundo que se envolve no processo. E tem ainda uma coisa que a gente nem falou aqui, mas para satisfazer o desejo de um dos cônjuges. Por exemplo, tem essa questão da infertilidade, onde um não é infértil, mas o outro quer tanto ter o filho que entra no processo de adoção, né? Só que o outro só concorda com esse processo de adoção para agradar, né? Eu falo muito isso nessa questão da motivação, para agradar o outro. Isso tende a não dar certo em algum momento. Porque quando for passar, na primeira dificuldade da adoção, né, vai dizer, você que quis. Eu só aceitei porque você queria, né? E essas são as coisas que a gente precisa prestar atenção antes de ir, né? O processo de luto precisa estar concluído, né? Você já cumpriu todas as fases do luto, como é que você está se sentindo com isso? Se você não estiver se sentindo bem, não entre nesse processo. Porque tem muitas questões, tem as questões de que como é que esse filho vem, tem a questão da duração da gestação por adoção, que não é uma gestação de 9 meses, né? É uma gestação que pode durar muito mais. Então, esse tempo pode ser muito ansiogênico para esse casal que está ainda nessa ânsia por ter esse filho logo, porque ele precisa mostrar, ele precisa dizer para todo mundo que ele pode ser pai e mãe, né? Então, a gente precisa ter essa atenção, porque o clima dessa espera se torna insuportável. Né? Essa espera, a ansiedade deixa essa espera insuportável, né? Destruindo muitas vezes casamento. Porque, olha, eu não aguento mais esperar, a culpa é sua, eu vou embora. Né? Então, tem muito isso. Então, o recado que eu deixo em relação à adoção e fertilidade é essa. Ana, eu peço que você se despeça, deixe suas redes, fale o que você faz, onde é que você faz, para que todo mundo saiba. Certo. É só deixar só um recadinho, assim, de que é preciso mesmo restabelecer-se, né, dessa perda, seja pela infertilidade, seja pela morte do filho, para que você tenha um processo de adoção, né, uma adoção bem-sucedida, né? Então, de novo, a dor, ela se tá aí, vai viver essa dor, vai tratar dela como tem que tratar, né, para que conseguir ir adiante. Como eu falei no início, né, eu trabalho com tentantes, que são mulheres que estão tentando engravidar aqui em Salvador. Acompanho, né, essas mulheres tanto em consultório quanto tem um trabalho com uma roda de conversa, que inclusive vai acontecer nesse sábado agora, dia 18, às 9 horas. Quem quiser só entrar em contato comigo, quem quiser participar, tiver interesse em participar, que é aberto, é gratuito, tá? Eu só preciso saber quem vai, se vai por questão de controle mesmo, né, de pessoal. Logística, né? Exatamente. Isso. Obrigada. Então, Olha, Ana, tem uma pessoa aqui que falou como trabalha esse luto. A gente falou um pouquinho que é com a gente, a fala, né? Você conversar sobre isso com uma pessoa especializada, que possa te ouvir, porque muitas vezes não é um assunto que a gente abre com todo mundo, né? E a conversa e a procura de um profissional ajuda muito nessa elaboração desse luto. é ideal, sim. Ok, então. Certo. Ana, eu te agradeço, né? Tem um monte de gente aqui falando que ótimo, foi ótimo. Quando tem a próxima live, Gislane, semana que vem tem 2 aqui no canal de adoção. Ana vai programar a dela. Vou sim. Se tiver pergunta direcionada a mim, pode mandar lá por direct, né? Na minha página, ana.15, que eu respondo. Pronto. E se mandar aqui, eu te repasso. Tem gente falando no caso de devolução de crianças, os pais precisam se conhecer antes. Sim, muito. Por isso mesmo que a gente está tratando desses temas, que tem relação com os pais, para que eles se conheçam muito, para que eles não projetem na criança uma coisa que não é dela. Né? Você não vai atender. Oi, Ana? Para não gerar expectativas em torno da criança, que essa criança não vai atender nunca essas expectativas. Exatamente. Então, tem um povo aqui tudo agradecendo. A gente agradece demais a participação de vocês. O Instagram já está me botando para fora, dizendo que tem 25 segundos. E ele me bota para fora, é horrível. Então, eu quero agradecer a todo mundo. Mais uma vez, e dizer que semana que vem a gente continua com as lives em comemoração ao mês da adoção. E semana que vem tem 2, tá?
Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.